Vamos de questão número 132, Enem Principal 2020, Caderno Azul. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases como dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? E aí você tem as opções de resposta. Galera, essa temática, essa questão número 132, ela não necessariamente é uma questão de química, pode ser encarada como biologia também, enfim. Mas assim, ele fala sobre a questão do risco ambiental. Eu vou destacar para vocês aqui alguns pontos que me chamaram a atenção nesse texto. Fogos de artifício, parará. Após a queima, grande quantidade de material particulado. Então, quando ele fala material particulado, vai permanecer suspensa no ar, ele está falando de partículas sólidas, tá? Resíduos. O que você tem aqui? Ó? Você tem compostos à base de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo e alguns gases. Por que essas substâncias são tóxicas? Aliás, antes de você se perguntar por que elas são tóxicas, você deveria se perguntar por que elas estão presentes nos fogos de artifício. Bom, não seria a primeira vez que o Enem cobraria modelo atômico de Bohr. Essa questão não tem nada a ver com modelo atômico de Bohr, tá, gente? A pergunta ela não é diretamente sobre isso. Mas eu até trouxe para vocês aqui uma imagem para vocês darem uma olhada nessa parada que a gente chama de teste de chama. Vocês estão vendo aqui vários elementos químicos, potássio, cobre, sódio e estrôncio. Na realidade, o que vocês estão vendo aqui é uma chama de gás, tá, gente? Uma chama comum. E aqui você tem um fiozinho de platina e na ponta desse fiozinho tem um sal de um desses metais. Por exemplo, potássio, algum sal de cobre, sal de sódio, sal de estrôncio. E quando você aproxima na chama, no caso do potássio, ele gera essa coloração azul, esbranquiçada, bem bonita. O cobre, esverdeado. O sódio, amarelado. E o estrôncio, avermelhado. Bom, se essa questão número 132 ela tivesse alguma relação com o modelo atômico de Bohr, eu já revisei em outras questões e dezenas de questões que eu já resolvi com vocês aqui do Enem, que o modelo atômico de Bohr ele ensina para a gente que a eletrosfera do átomo ela é uma região quantizada. Então, quando o elétron está numa camada circulando sem emitir nem absorver energia, a gente diz que o elétron está num estado estacionário. Cuidado! Estacionário não quer dizer parado. Estacionário quer dizer que ele está numa mesma camada circulando ao redor do núcleo. Quando esse elétron ele absorve energia do meio externo, ele vai dar um salto energético, um processo endotérmico, e esse salto energético ele é proveniente da fonte de calor aqui. No caso do potássio, vocês estão vendo aqui uma chamazinha, ele está recebendo essa energia da chama para poder realizar esse salto eletrônico. Quando esse elétron voltar à sua camada de origem, ele vai devolver a energia que ele absorveu. Só que qual é o grande detalhe? Essa energia que é devolvida, ela é devolvida na forma de fóton. E fóton nada mais é do que uma quantidade de energia emitida na forma de luz. Como cada átomo tem uma eletrosfera diferente, esses elétrons eles vão absorver energias diferentes e emitir energias diferentes. E para cada energia você tem associado um comprimento de onda que dá uma cor característica. Basicamente isso, tá? Pô, professor, mas a questão está perguntando isso? Não. Lembra, aqui no canal a gente está indo além de resolver. Se for só para resolver, galera, vê outro vídeo aí. Aqui a pegada é diferente. Então, olha só. Compostos de sódio, potássio, bário, antimônio, cromo. Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas no meio dessa galera toda tem gente tóxica aqui. A citar alguns exemplos, ó. Chumbo. Chumbo é um metal tóxico, galera, extremamente perigoso para a nossa saúde. Só para você ter uma ideia, alguns anos atrás, a gasolina brasileira ela tinha uma espécie de antidetonante que era um aditivo que se colocava na gasolina, enfim, chamado tetretil chumbo.
E isso fazia com que a nossa gasolina, muitos anos atrás, ela fosse uma gasolina extremamente tóxica, porque esse material particulado de chumbo ele ia parar na atmosfera. Cromo também, galera, alguns sais de cromo, dependendo do estágio de oxidação dele, dependendo se ele vai estar na forma metálica, ele pode ter algum grau de periculosidade numa concentração mais elevada, enfim. Então, realmente são caras assim que você tem que ter um certo cuidado ao brincar com eles. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Qual o impacto ambiental que isso aí tem? Vamos lá, letra A. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não, né, galerinha? As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício. As substâncias resultantes da queima, por exemplo, dióxido de nitrogênio, de enxofre, já são compostos que já têm o nitrogênio e o enxofre no seu estado oxidado, no seu estágio já, vamos dizer assim, unido ao oxigênio. Então, não seria um material inflamável, e não seria por isso que esse espetáculo aí produziria algum risco ambiental. Letra B. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Não, tá, gente? Uma vez que você fez toda essa queima, os resíduos eles não vão ser explosivos. Aliás, o que faz os fogos de artifício explodirem não são os metais, galera, que estão aqui dentro, é a pólvora, tá? A pólvora vai fornecer essa energia, depois lá que você acendeu o pavio, a pólvora vai se inflamar e na hora que ela se inflamar, ela vai fornecer energia para esses metais para realizarem um salto eletrônico. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima? Certamente não, tá, gente? Sódio e potássio a gente tem no nosso organismo, um pouquinho de cromo também, tá? Em doses bem adequadas. Ele é um metal até que necessário para a nossa saúde, mas em doses já acima da recomendada já é perigoso, extremamente perigoso. Sódio e potássio estão presentes nas nossas células, fazem parte lá, bomba de sódio e potássio. Então, atribuir a periculosidade ao sódio e ao potássio não faz sentido. Letra D. Os produtos da queima contêm metais pesados? Sim, por exemplo, o chumbo é um metal pesado. E gases tóxicos? Sim, dióxido de enxofre, de nitrogênio também são gases perigosos aí. Que resultam em poluição atmosférica? Faz sentido, galera. Os produtos da queima contêm metais pesados, ou seja, por exemplo, chumbo, e alguns tipos de gases tóxicos que acabam ali gerando um dano ambiental ou risco ambiental. Letra E. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Eu acredito que essa letra E houve um exagero, galera. Tá, tem um material particulado, ele pode se depositar na superfície das folhas, sim, mas teria que ser uma quantidade de material particulado absurdamente grande. Quando ocorre a explosão dos fogos de artifício, você vê cair ali, se você for mais perto de você, no caso, aquela poeirinha ali, aquele material particulado, mas dizer que aquilo ali vai depositar na superfície da folha e, tipo, impedir o processo de respiração celular, eu achei, de uma certa forma, um exagero da letra E, portanto, julgarei ela como errada. Vale ressaltar, galera, que como eu reforcei para vocês no vídeo passado, muitas questões do Enem têm o lance da subjetividade. Então você lê as alternativas, aí você fica meio balançado. Isso é normal, tá, gente? Até comigo acontece isso. Quando eu vou lá fazer o Enem, eu tô ali resolvendo uma questão que eu leio as alternativas. Bom, isso aqui até poderia ser, mas tá esquisita, sabe? E para você não ficar pensando, caraca, o problema é comigo, eu não tô entendendo nada, será possível? Não. Isso é uma característica de questões subjetivas. Questões subjetivas, você não lê a alternativa, não. Essa aqui tá fora de cara, assim, papou. Você não consegue fazer isso com todas. Algumas têm erros mais grosseiros, como por exemplo aqui, cadê a do potássio e a do sódio que a gente estava lendo? Ó, letra C, o sódio e potássio são os principais responsáveis pela toxicidade. Não, essa aí, na lata, eu li ali e já marquei errado, tá? Agora, por exemplo, ele coloca aqui, ó, na letra E, o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas. Bom, ele vai ali depositar e impede o processo de respiração celular. Cara, esse material ali ele pode até dificultar de alguma forma, mas impedir aí já seria algo mais exagerado da questão, entenderam? O lance da interpretação e da subjetividade
que é tão importante para o Enem e, claro, gente, para qualquer tipo de prova que você vai fazer. Eu queria saber como é que é a intimidade de vocês com essas questões subjetivas. Vocês gostam desse tipo de questão ou vocês acham melhor aquela questão que é direto ao ponto, aquela questão que vai em cima do conteúdo? Ou vocês já preferem questões nessa pegada? Coloquem aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ler a sua resposta. Lembrando, não dá tempo de eu responder todos os comentários, mas tenha certeza de que eu leio sim. Eu vou ficando por aqui, galerinha, e claro, muito em breve eu volto com vocês aqui para a gente continuar a nossa playlist do Enem de 2020, que inclusive já está chegando na reta final. Abraço, gente!